Meus amigos, o clima político no Brasil acabou de esquentar e muito. Todas as forças políticas resolveram se movimentar e as consequências estão sendo muito grandes. Após anos invadindo competências, o STF está prestes a perder poderes. E os ministros como estão? Chorando um mais que o outro, e a gente vai reagir e comentar. Além disso, as outras forças políticas também começaram a se movimentar. O bolsonarismo, que estava tímido até então, convocou manifestações pelo impeachment de Alexandre de Moraes. E sobre o PT, também parece que a relação STF-PT, que formava um consórcio muito forte contra a oposição, está prestes a ruir. Enfim, são muitas coisas acontecendo, muitas peças se movimentando, e nesse vídeo eu vou tentar explicar tudo. Começando a história pelo Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, finalmente pautou uma PEC para limitar as decisões monocráticas dos juízes do Supremo. E o que isso significa? Na prática, até então, nós tínhamos 11 Supremos e bastava um juiz para decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Se um juiz quisesse decretar a inconstitucionalidade de algo, ele conseguia fazer isso sozinho. Ou seja, superpoder para o Xandão, para o Barroso, para o Fachin e para todos os outros ministros. Porém, com essa mudança da PEC, agora eles precisam mandar as decisões para o colegiado, o que significa que os juízes do STF precisam votar em conjunto e garantir uma maioria para que uma lei seja derrubada. Resumo da ópera, meus amigos. Isso aqui acaba com a festa do poder infinito. Quantas e mais quantas decisões monocráticas foram tomadas nos últimos anos? Barroso, Xandão podiam agir sem o consenso de ninguém. Faziam alguma interpretação bizarra e tá tudo certo. Agora, meus amigos, vai para colegiado. E as decisões autoritárias que muitos faziam por conta, agora ou serão recusadas ou ficarão nas costas de todos. Ou seja, vai dar muita treta interna no STF. O que convenhamos, eu não estou nem aí. Vocês que se virem para colocar a mão no fogo um pelo outro. E você acha que eles vão fazer isso? Provavelmente não. E se colocar, vai queimar. Porque até então, quando o Xandão tinha uma decisão autoritária, ficava só pressão em cima dele. Agora, quando ele quiser fazer isso, a pressão vai em cima de todos os outros ministros, o que com certeza vai gerar um desconforto. Já tem muita gente da comunidade jurídica que não concorda com a decisão de alguns ministros. E se isso escorrer para todo o STF, é colapso na corte. Pelo menos a maioria dos ministros em colegiado vai ter que assinar embaixo de uma decisão bizarra para ela valer. O que obviamente vai fazer com que elas aconteçam muito menos e quando aconteçam, a pressão seja muito maior. Bom, dito isso, e antes de mostrar como o PT e como o bolsonarismo entraram no jogo, vamos ver as reações dos ministros extremamente putinhos com o que aconteceu. Ah não, peraí. Antes disso, vamos viver um pouco do momento histórico de quando isso foi aprovado no Senado. Porque sim, já passou. E para uma PEC passar, não é maioria simples. É quórum de 3/5. 3/5 dos senadores passaram essa PEC. E isso é literalmente a democracia brasileira ficando mais forte. Um poder regulando o outro, uma coisa que eu já estava duvidando que ia acontecer. E aí tem mais o consórcio do PT sendo enfraquecido com o STF. Cara, tem muita coisa acontecendo, meu Deus. Só olhem isso. Apenas observem isso. Pessoal, vamos abrir a votação agora da PEC 8 para começar o fim mesmo nessa ditadura do STF. Tá o silêncio, tá todo mundo esperando para ver o resultado. Agora no painel. Vamos lá, ó. Pessoal, votações tudo vai sair agora, ó. Que limita os poderes dos supremos que a gente Agora sim foi aprovado. Começou o fim dessa ditadura, galera. Agora foi aprovado. Começou. Gente, é só alegria. A gente falou que ia mudar isso e vão mudar. É só isso, tem muito mais. Tem que colocar mandato e alguns ainda tem impeachment. Histórico, simplesmente histórico. 58 senadores da República Federativa Brasileira se levantaram contra o autoritarismo do STF. Meus parabéns, eu achava que isso nunca ia acontecer. Mas beleza, é óbvio que teve retaliação e vamos ver isso. Começando com Gilmar Mendes, vamos ver o que ele falou, depois a gente vai pro Moraes. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e, caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais agora
eventualmente provenientes do Poder Legislativo. O Legislativo está legislando inconstitucional. Já não faz o menor sentido o que esses caras falam. E quando os outros poderes se articulam para fazer um rebalanceamento necessário em um poder que está invadindo a competência dos outros, eles reclamam. Eles chamam de ameaças, o que é simplesmente democracia. Lembro aos ministros. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar. Não parece um ditador falando? O cara considera a democracia funcionando, os poderes se regulando como uma intimidação ao poder supremo do STF. Como assim não pode decisões monocráticas? Como assim se um de nós cometer um erro, pode acontecer um impeachment? Isso é um absurdo. Gilmar Mendes, revisite a Constituição. Revisite a Constituição, não é esse o seu trabalho? E veja lá. Impeachment do Supremo é competência dos senadores. Ou vocês querem regular até os próprios impeachments agora? Eu decreto que impeachments a ministros do Supremo são inconstitucionais. Foda-se o seu decreto. Você não decreta. Você lê a Constituição e interpreta. E quem faz a Constituição são as casas legislativas. Eleitas pelo povo, vocês não foram eleitos. Vocês não foram eleitos. Já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo. A esses propagadores do caos institucional, que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isso é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Então é isso, esse foi Gilmar Mendes chamando pra guerra. Não são covardes e estão prontos para combater retaliações. Por que retaliações? De onde que ele tirou isso? Será que eles fizeram alguma coisa contra os outros poderes para merecerem retaliações? Será que isso é uma confissão? Bom, vamos ver o Moraes. Antes de começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de Vossa Excelência e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e, mais do que isso, são falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, e principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. O Judiciário vai continuar tendo o mesmo poder, mas vocês serão um só Supremo e não 11. Isso não é um ataque à independência do Supremo, isso é um ataque à sua independência. Você não é o Supremo, Alexandre de Moraes. Você é um ministro. Um ministro. Eles estão muito putos e isso me deixa feliz. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores.
Ah, então se um ditador tomar o poder e fazer algumas coisas ali que você considera certo, então tudo bem. Ó, funcionou, ó, foi útil, supondo que tenha funcionado, tenha sido útil. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona um país democrático, Alexandre de Moraes. Os poderes do Supremo não podem ser ditatoriais. Não importa o que vocês façam com isso. E o Rodrigo Pacheco respondeu perfeitamente essas, sim, intimidações dos ministros. Vocês vão ver, eu vou passar o Pacheco falando e, cara, que surpresa, hein? Que surpresa. Se fosse um debate, ele teria dado uma lavada nos ministros. É que eles estão desesperados também. Então, no calor do momento, da emoção, eles viram, porra, foi aprovado. Aí não deu tempo de formular alguma coisa muito boa pra falar. Foi só o desespero do calor do momento mesmo. Bom pra gente. A necessidade urgente de medidas liminares depois referendadas imediatamente pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar... Isso aí pegou mal pra caramba também. Tacaram um monte de preso político na cadeia, um morreu recentemente. E a forma como essas pessoas foram julgadas foi absurdo. Grande parte da comunidade jurídica, mesmo não sendo de direita, sendo apenas advogados, olharam e falaram, cara, estão passando do limite. E é isso, vocês passaram do limite e agora a democracia está colocando limitações em vocês. Isso é o sistema democrático funcionando. Não é vocês tendo cada vez mais poderes. Eu não sei se eles realmente acham isso, se eles acreditam nisso, ou se eles defendem metendo louco só para ter mais poder. De concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a Olha independência... isso, os caras estão chamando pra guerra. O Senado vai lá, aprova uma PEC que é literalmente a sua função e o Supremo está incomodado com isso. E ainda se dizem defensores da democracia. Como se não fosse um papel do Senado fazer isso. Se o Senado não vai fazer isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes. A sociedade não está com vocês. Essa que é a parada. O Supremo é muito forte, mas se junta classe política, sociedade e governo, no caso do executivo, aí eles não têm pra peitar. E como assim? Do lado de quem que o Lula tá nessa balança? Porque isso é muito importante. Será que é do lado dos caras? Lembrem-se que o PT também tem muitas mágoas com o STF, que já usou seus poderes para, por exemplo, julgar o mensalão. Então o PT não é de todo aliado dos caras, não. Eles têm algumas alianças convenientes para fazer algumas coisas. Por exemplo, se juntar contra o Bolsonaro. Foi uma coisa que claramente aconteceu. Mas e no resto? Eles não são a mesma coisa. Bom, mas antes de falar do PT, vamos ver o que o Rodrigo Pacheco falou. Obviamente, rebatendo os ministros. Buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal.
Não há absolutamente nada de diferente. Colegiado, lembrando, todos os ministros juntos, e não um só com uma decisão monocrática. Porque o que acontecia? Eles se revezavam nas decisões polêmicas, um só aguentava a pressão. Agora é a corte inteira. E se não concordarem, não vai passar. Ponto final. Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é, que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então, o que acontecia? Por exemplo, a Câmara dos Deputados fazia uma lei. Essa lei ia para o Senado, que atuava como casa revisora e poderia passar a lei também. Passou na Câmara, passou no Senado, foi lá o presidente, sancionou. Todo esse mecanismo funcionou para aprovar uma lei, e aí ia um ministro do STF e declarava inconstitucional, a lei era inválida. Você percebe como o poder era absurdo? Agora não. O que o Pacheco está falando é simples. Se uma lei passar na Câmara, passar no Senado e o presidente sancionar, para declarar inconstitucionalidade vai ter que ser o colegiado inteiro de juízes. Não basta uma opinião divergente no STF para derrubar uma lei. Só que isso ataca diretamente o ego dos caras. Como assim? Eu não tenho o poder supremo pelo Brasil? Que absurdo! Aí eles reclamam, falam que é intimidação, que é ameaça. E o Rodrigo Pacheco muito bem responde. É simplesmente uma lei técnica sobre como deve funcionar um Supremo Tribunal Federal. Não é pessoal, não é um ataque, não é uma ameaça. É simplesmente a democracia funcionando, gostando vocês ou não, seus ministros. A democracia não é só quando vocês ganham mais poderes, é quando vocês perdem também. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. Eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Finalmente fez alguma coisa, né, Senado? Já estava na hora, cara. Eu achava que o Senado não existia mais. A maioria das coisas interessantes aconteciam na Câmara dos Deputados. Mas o Pacheco veio finalmente para mostrar que existe. Eu existo como presidente dessa casa e vou passar alguma coisa importante. Uma coisa, para ficar pro seu legado. Uma coisa ele fez. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Se você não percebeu, ele acabou de destruir todos os argumentos do Alexandre de Moraes. Ô Alexandre, ô Xandão, eu defendi tudo isso aí que você está falando. Você está fazendo um discurso político sobre uma medida técnica do Senado Federal.
Então não vem com essa não, não vai colar. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então, é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então, não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então, fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal. Enfim, se você não percebeu, ele simplesmente respondeu todos os argumentos dos ministros do STF. Isso aqui não é ataque à democracia, isso aqui é democracia. E é isso, cara. Todas essas desculpas que foram usadas para o Supremo aumentar os seus poderes, eles tentaram usar de novo para não tirarem eles. O Pacheco falou, cara, eu defendi isso aí também. E agora? Qual é o seu argumento? Não restou nada. Essa é uma decisão técnica. E o melhor de tudo, cara, ele ainda expôs: vocês estão fazendo discurso político. E é muito louco, cara, você vê do Legislativo vindo um discurso sóbrio, que respeita a Constituição e técnico, e do Supremo um discurso político. Perceba o que aconteceu? Tudo. E as entrevistas que foram saindo, cara, o cenário que tá se desenhando é péssimo pro Supremo. E não é péssimo porque é um ataque. É péssimo porque é a situação que eles mesmos se colocaram. Eles fizeram discursos políticos. Eles abusaram do poder. E agora as coisas estão tendo que se rebalancear. Muito bom. Em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente. Ó, coragem. Alfinetou Gilmar Mendes agora. Cara, nos bastidores deve estar uma quase troca de soco. Se esse cara tá andando de um lado e vem Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, eles saem na porrada. Tô brincando. Mas assim, conversinha amistosa não rola. Não rola. Sensacional, cara. Sensacional. Esse dia é histórico. Histórico. Ainda foi embora Shed. Ó. Tchau, tchau. Falei tudo que eu precisava. Não sou fã do Rodrigo Pacheco. Não sou fã. Mas eu tenho que admitir. Nesse discurso aqui, o cara mandou bem pra caralho. Pra caralho. Podia ser qualquer pessoa que se falasse isso, nesse momento eu ia falar, mandou bem pra caralho. E como que tá a relação PT-STF? Notícia de 17 minutos atrás, história acontecendo agora. Lula se reúne com ministros do STF para tratar de crise. Crise no governo, crise no consórcio PT-STF. E como que isso começou? O Lula também não quer superpoderes na mão dos ministros do STF, porque em algum momento isso pode se voltar contra ele. Então, o que a base do PT fez? Dos senadores? O líder do governo, no Senado, liberou. Ó,
votem como vocês quiserem. Então ele não orientou a votação contrária. Aí o que o PT fez? Sim, a maioria das pessoas do PT foram lá e votaram contra, não queriam se queimar, mas não o suficiente para barrar também a maioria de 3/5. Aí o líder do governo na casa, de um partido que é base do Lula, e os seus aliados, votaram a favor, e ele mesmo disse, eu vou votar a favor. Ele disse, eu vou votar a favor. Ele falou, e foi lá e votou. Então o PT, de certa forma, peitou os caras também. Por que eles fizeram isso? Não sei se tem alguma coisa a ver com a questão do imposto sindical, que o STF liberou, aí depois ele meio que voltou atrás. Se eles não estão passando tanta coisa quanto o PT gostaria, eu não sei, são só especulações. Mas é fato que essa aliança está ruindo, eu acho que merece um vídeo só sobre isso. O que está acontecendo entre o PT e o STF. Também tem as tretas por indicações. Com certeza os ministros, como agora as coisas são para colegiado também, eles têm total interesse nos próximos indicados do Lula. Eles também deveriam ter interesse no último indicado. O Lula falou, quero que vocês se fodam, eu vou indicar o meu advogado pra lá. Os caras devem ter olhado, mano, o Lula tá pouco se fudendo. Isso é uma coisa que tem que ser dita. O Lula, ele cede menos que o Bolsonaro, cara, por algum motivo. O Bolsonaro, é pra indicar aquele lá, então vai. É pra indicar esse aqui, então vai. Não sei. Por quê? O Lula não, ele vai lá e bota o advogado dele que se foda, mano. O cara enfrenta o Supremo de uma forma efetiva. Não falando, tipo, eu vou acabar com o Supremo. O Lula foi lá, liberou a votação do PT, passou a PEC. Essa PEC, inclusive, que o Bolsonaro vetou em 2019. Ele vetou essa porra. Olha o tanto de decisão monocrática que a gente teve de 2019 até esse ano. Eu já vou explicar como que o bolsonarismo entrou nessa também. E convocaram manifestações para domingo, pedindo impeachment do Moraes. A gente vai ver como as forças deles estão agindo nesse momento. Mas agora é hora de falar de PT perdendo força e briga entre aliados. Isso aqui, maravilhoso, né? Porra, tinha uma coisa melhor pra acontecer pra oposição, pra gente? Enfim, essa matéria aqui tá falando que houve uma reunião. Provavelmente um lado vai pedir uma coisa, outro lado vai pedir outra. Se eles vão chegar num acordo, a gente não sabe. Só que a questão é, agora eles estão na mão do Lula. Até o momento era uma aliança, mas agora eles estão aqui, ó, na mão do Lula, cara. Os caras estão na mão do Lula. Assim, isso não é bom. Isso não é bom, mas a questão é, se o Lula se sentir muito poderosão, ele pode irritar os caras, e os caras também têm muito poder. Então vamos ver como que o Lula vai lidar com isso aqui. Mas voltando ao que aconteceu ontem. Ministros do STF chamam a aprovação de PEC de ataque e se irritam com o governo Lula. Briguem, amigos, briguem, por favor. Magistrados do Supremo apontam traição em voto e dizem que interlocução foi prejudicada. Como assim traição? Então quer dizer que tinha um relacionamento? Eles estão... Cara, eles estão perdendo a linha. Eles estão perdendo a linha. Então foda-se. Admito. Tinha relação com o governo federal. Temos uma boa relação aqui. Eles fazem algumas coisas pra nós. Nós fazemos alguma coisa pra eles. Cara, não pode. Isso aqui não pode. Isso é atividade político-partidária de ministros do Supremo. Eles estão deixando isso tudo vazar. Então ainda vai dar muita merda. Ministros do STF classificaram a aprovação no Senado da PEC das decisões monocráticas como um ataque do Legislativo e afirmam que isso prejudica a interlocução da Corte com o governo Lula. Para ministros, o gesto de Wagner foi determinante para que o texto passasse. Esse Wagner é o líder do governo no Senado. Já que a matéria foi aprovada com apenas 3 votos de folga, além do próprio voto do Wagner, contribuiu para que mais alguns senadores se posicionassem a favor do texto. O Planalto decidiu liberar a base para votar conforme a preferência por entender que a matéria não diz respeito ao governo. Cara, essas coisas aqui estão acontecendo porque tem alguma discordância de bastidores bem grande entre o governo Lula e a sua base, a esquerda, e o STF. Um não tá cedendo pro outro o que o outro quer da maneira com que quer. Se eles estivessem juntinhos, em paz, isso aqui não tinha acontecido. Então um consórcio que se juntou para tirar o Jair Bolsonaro do poder pode estar enfrentando a sua primeira grande crise. Só que a situação do Lula também não é muito fácil, porque agora ele tá espremido. Se ele ajudar o STF, vai ser visto como um desrespeito ao Senado, ou seja, vai doer também. Se ele ficar do lado do Senado, o STF vai ficar puto com ele. Então o Lula, ele virou a peça do meio. É bom porque o lado que ele for provavelmente vai ganhar essa disputa, porque vai ser 2 contra 1 e é assim que a democracia funciona, com 3 poderes. Mas irritar um poder legislativo, uma maioria de 3/5 do Senado que votou para isso passar, não é uma boa ideia. É uma situação bem difícil pro Lula também.
Ao mesmo tempo que ficar do lado do Senado e irritar o STF também é uma decisão bem difícil. Então, rapaziada, não dá pra saber o que vai acontecer aqui, mas a pressão tá explodindo. Pra algum lado, isso vai estourar. Ah, essa notícia aqui também é interessante. Olha o que eles falaram. Ministros do Supremo veem traição do governo na aprovação de PEC e dizem que lua de mel acabou. Cara, eu tô há tanto tempo querendo ver a queda dessa aliança. Eu tô incrédulo. Eu não estou acreditando que eu estou finalmente lendo uma matéria onde os ministros do Supremo dizem que a lua de mel acabou. Porra de lua de mel de 11 meses que eu não aguentava mais. Vamos lá, Supremo, vai atrás do PT. Vai atrás do PT, Supremo. E vamos lá, PT, vai atrás do Supremo também. Chega! Bom, esse vídeo tá ficando longo pra caralho, então eu não vou mais abordar tanto essa questão do PT, vou deixar pra outro momento. Vamos falar um pouco de Jair Bolsonaro. Como que as forças bolsonaristas entram nessa equação? O que aconteceu? Recentemente, um dos presos do 8 de janeiro, Clériston, morreu. Ele é um cara que já tinha algumas dificuldades de saúde e os advogados dele pautaram lá, pô, ele precisa responder esse julgamento em liberdade, ele ainda não é condenado, ele tem problemas de saúde, e aconteceu que o STF negou isso. E todo mundo viu que o julgamento dos presos do 8 de janeiro foi bem autoritário e passou do ponto pra caramba. Independente dos caras, pô, terem invadido o Congresso, quebrado relógios, caramba, foi um consenso que passou do ponto a forma como a STF lidou com essa questão. Inclusive, após isso, Alexandre de Moraes já demonstrou uma fraqueza, mas fez algo que preste e começou a libertar alguns presos, para que isso não aconteça de novo. Infelizmente, não cedo o suficiente para que esse cara não tivesse perdido a vida, mas a questão é, o bolsonarismo com a morte desse militante e mais tudo o que está acontecendo nesse momento de enfraquecimento do STF, briga com o Lula, briga com o Congresso, o bolsonarismo também cresce. E eles vêm demonstrar força e marcam a manifestação para domingo, pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, com várias das suas forças, vários deputados vociferando, falando mesmo, impeachment de Moraes, todo mundo nas ruas. Alexandre de Moraes! Fora! Alexandre de Moraes! Fora! Aqui a nossa homenagem ao Clériston, que foi morto na Papuda pelas mãos do Estado. Pessoal, nós estamos aqui para dizer que esse fora Alexandre de Moraes é a prioridade do nosso está enlutada não apenas a família do Clériston, mas a família patriota brasileira que está de luto hoje. Seria interessante. Eu gostaria de fazer aqui um pedido a todos para fazermos 1 minuto de silêncio de respeito à memória do Clériston. Bom, rapaziada, o que vocês precisam entender disso aqui é que o bolsonarismo estava bem tímido após a derrota das eleições e as pessoas sendo presas no 8 de janeiro. Várias investigações em cima do Bolsonaro e ele simplesmente não tinha poder para convocar as manifestações, porque se ele fizesse isso, ele seria retaliado pelo Supremo ou pelo governo, que estavam muito bem organizados. Mas eles estão aproveitando esse momento de brecha e enfraquecimento dessa aliança do Supremo com o governo para demonstrar força total. Então, diferente das últimas manifestações tímidas, dessa vez eles colocaram toda a cavalaria bolsonarista e o próprio Bolsonaro ao redor de uma pauta. É um conflito que está trazendo o máximo de todas as forças políticas e não dá para saber o que vai acontecer, apenas esperar. Mas história está sendo feita. Ou seja, vários líderes políticos com milhões de seguidores, milhões de eleitores, quase todos os maiores bolsonaristas juntos pedindo uma manifestação com o apoio do Bolsonaro, que finalmente tá botando a cara pra fora da casinha. Porque até o momento, tinha uma manifestação, ele não apoiava diretamente, ele não falava muita coisa. Agora ele veio e falou, eu apoio. Ele não vai na manifestação, provavelmente, mas ele falou que apoia. Então eles estão indo com força total. Esse é o momento pro bolsonarismo mostrar o seu poder. Só que tem alguns problemas nisso. Primeira coisa, vamos supor que dê certo o impeachment do Alexandre de Moraes. O Lula vai indicar outro ministro. Então, sabe, não é uma ideia tão inteligente. Bem no momento que eles estão brigando, você vai lá, põe mais um ministro do PT. Isso dá mais força pro Lula, isso pacifica um pouco o Supremo, porque vai ter um ministro a menos que tá tretando. Putz! Outro problema que isso gera. Por que que o PT e o STF se juntaram? Por causa que o Bolsonaro era muito forte. Aí ele vem demonstrar força. No momento que essas duas forças estão finalmente se dissipando,
após se unirem contra ele. Ele pode acabar unindo esses caras de novo, que é tudo que a gente não precisa. Porém, por outro lado, eles também estão fazendo parte de uma grande pressão em cima do STF. Vão ter lá milhares, talvez até milhões de bolsonaristas protestando contra o Alexandre de Moraes, contra o STF. E cara, vai pegar fogo. O clima político vai pegar fogo no Brasil. Todas as forças, todo mundo demonstrando força de um lado. Nós não queremos mais esse juiz nas fileiras da magistratura. Aqui temos vários deputados federais, os advogados dos presos do 8 de janeiro, queremos a liberdade de todos os presos. Por que nós estamos aqui? Nós estamos em frente ao Supremo Tribunal Federal, nesse momento estamos nos abrigando da chuva, tão somente, vamos caminhar na praça pública. Então, a minha participação é só de estar junto com vocês e que contem comigo e nós vamos ouvir os nossos deputados que estão aqui. Então, nossa pauta é, hoje, solidariedade ao Clérison, à sua família e a todos que estão presos. E fora Alexandre de Moraes, eu vou fazer um estudo e divulgar. O artigo 13 do Código Penal trata da relação de causalidade, da ação e omissão que traz um resultado. Então nós vamos analisar, passar para a Procuradoria-Geral da República para analisar se a conduta do senhor Alexandre de Moraes foi homicídio por dolo eventual. Nós vamos... E aqui estão vários deputados bolsonaristas, mas em resumo, eles vão com força total pra cima do STF. Força total, pressão nas ruas, pressão parlamentar. E eu não sei mais o que vai acontecer, cara. É possível mesmo que um ministro caia, mas também é possível que isso faça força pro consórcio se juntar de novo. E aí ferrou de vez. O Brasil está nas mãos de Deus, amigos. Mas uma coisa a gente tem uma garantia, não vai continuar como tá. Estamos com um clima político bem quente e algumas mudanças no cenário estão vindo aí. Por esse vídeo é isso, obrigado por assistirem a minha análise política até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!